Quando estudamos psicanálise, observamos, identificamos que os neuróticos, no fundo, gostariam de ser perversos. Pois é, têm uma inveja dos perversos e por isso criticam por demais os perversos. Pois é isso que nós observamos em nossa sociedade, ou seja, o sujo falando do mal lavado e os hipócritas campeando em seus discursos de falsa moralidade e bons costumes. Pois é, isso que a gente percebe, os canceladores de plantão e os canais que vivem para execrar e julgar e condenar outras pessoas pelos atos. Atos esses que de repente qualquer um de nós, se estivéssemos em algumas posições, talvez cedêssemos, caíssemos também em algumas armadilhas dos processos consequentemente, estaríamos também nos lamaçais. Por quê? Porque nós estamos envoltos a energias densas, energias malfazejas, influências perniciosas. E dentro de nós está, sim, sempre aquele desejo do poder, o desejo do prazer, né? Tudo sem limites, o poder sem limites, o prazer sem limites. Todo mundo quer chefiar, todo mundo quer mandar, todo mundo quer determinar. Quem não quer ser favorecido em certas coisas, receber benesses, quem não quer ter prazeres à vontade. Pois é, essa é a grande situação. Todos nós precisamos, antes de condenar algumas pessoas, entender que atos, por mais cruéis que às vezes sejam, são atos humanos, porque nós temos esse lado ainda muito animalesco, muito primitivista, muito egoísta, não é? Muito animal, porque a gente defende as crias, defende o nosso território, defende tudo que for nosso, é nosso, não é? Então, o caderno é meu, ninguém pode tocar nesse caderno, não é? Então, tudo que tiver por perto é meu. Esse livro aqui é meu, ó. Ninguém invente de pegar esse livro, senão a gente vai para a luta corporal. Ou seja, é o nosso lado animalesco que realmente prevalece nas questões de ciúme, né? As questões do egoísmo, da inveja. Então, é importante analisar isso. A gente está observando, por exemplo, que muitas coisas estão ficando às claras. Situações internacionais e nacionais que mostram que o mundo business, que o mundo das celebridades ou pseudo-celebridades, que o mundo artístico tem lá as suas moedas de troca. E isso não é novidade para ninguém, não é novidade para ninguém porque sempre existiu esses boatos que nunca foram teoria de conspiração realmente. Sempre existiu os testes do sofá, sempre existiram as moedas de troca, não é? Sempre com os devidos consentimentos de todos, não é? Essa que é a grande realidade, sempre com os consentimentos de todas as partes, as permissividades, as aceitações, tudo de maneira consensual. Por quê? Porque tem gente que quer o sucesso a todo custo, né? Quer a fama a todo custo. Eu posso dizer isso realmente de observar de perto, por exemplo, pessoas que tentam sua carreira artística, sua carreira musical, e você às vezes percebe e vê pessoas que não são tão talentosas assim, ou que não têm talentos nenhum, mas conseguem ter vínculos de amizade, de apadrinhamento político, não é? Ou estabelecem outras conexões e conseguem sucesso, enquanto outras pessoas têm talento e não aparecem e não conseguem. Por quê? Porque o critério de escolha das rádios, da mídia, da imprensa, do poder público não é o talento que está em primeiro lugar, e sim outros mecanismos, às vezes inconfessáveis. Então é isso que precisa se entender. Então quando aparecem empresários, né, managers, pessoas que estão no mundo do entretenimento para fazer pessoas fazerem sucesso, para levar pessoas até o sucesso, até a fama, evidentemente que existem moedas de troca, porque não existe almoço grátis. E nesse aspecto de não existir almoço grátis,
Tudo vai ter um preço, tudo vai ter um custo. Se a pessoa quer ter o topo do sucesso nacional, tem um custo. Se quer ter o topo do sucesso mundial, é outro custo. E assim acontece. Então, por isso esses escândalos de festividades secretas, bacanais e tudo que vem acontecendo, que a gente vem observando, que isso está sendo colocado à luz agora, mas sempre existiu o tempo todo. Sempre existiu, todos os tempos, sempre existiu isso, porque nunca se deixa de existir pessoas sedentas pelo poder, pelo prazer, pelo dinheiro, pela fama, e nunca vão deixar de existir aqueles intermediários, aqueles que podem impulsionar e favorecer isso, em troca também de benefícios, né, financeiros, claro, sexuais e entre outras coisas que eles possam usufruir. Porque tudo vai se dar como uma moeda de troca, sempre aquela questão de troca de interesses, não é? É assim que funciona a sociedade. Você vê agora as questões da eleição municipal, né? Sem querer entrar muito neste mérito, nem citar nomes, mas a gente observa que em todos os lugares, sejam eleições nacionais ou municipais, mas principalmente as eleições municipais, elas giram em torno de troca de cabine de emprego. Troca de cabine de emprego, de ofertas de oportunidade de trabalho, de ascensão social, para que se tenham os votos, né? Vereadores e prefeitos. Então, mas tudo isso acontece e não é só com as faixas de pessoas pobres ou com dificuldade, não. Os ricos, os milionários, os barões, eles querem também essas moedas de troca, ou seja, a chamada ideologia foi para o espaço há muito tempo, é só conversa para boi dormir, não tem negócio de ideologia, de esquerda, de direita, disso, daquilo. No fundo, todo mundo quer se arrumar, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer se arrumar de alguma maneira, tá? Todo mundo vota de acordo com as suas conveniências. E aí é que tá. Ninguém, eu não vou dizer ninguém, porque talvez eu esteja sendo extremista, radical, mas 99% das pessoas não votam pensando no bem-estar social, não votam pensando na sociedade, no outro, nos que estão dormindo na rua. Não, as pessoas votam de acordo com as suas conveniências. Cada um vota para se favorecer, vota para ser o que for melhor para você e para os seus, para a sua família, para seus filhos, para a sua esposa. Isso, de uma maneira geral, não é o que deveria ser, mas é o que é. Ou seja, não estamos no mundo ideal, estamos no mundo real. Precisamos identificar isso. Estamos no mundo real. Infelizmente, o mundo real não é o mundo das ideias, não é o mundo ideal. Não é. E aí, temos que compreender que todos nós, de alguma maneira, acabamos cedendo a essas conveniências, porque também precisamos. Porque se até mesmo os mais poderosos querem continuar no poder e querem aumentar suas riquezas, seus patrimônios, que diria de nós plebeus, proletários, muitas vezes com dificuldades, desempregados? Todo mundo precisa ter o seu lugar ao sol. E às vezes faz-se necessário você ter que votar em alguém que possa te ajudar também, porque tudo está girando em torno disso. Se até os mais ricos e poderosos, no fundo, não votam por ideologia e votam por conveniência, por troca de favores, o que dirá os que mais precisam? Então são essas questões que nós devemos refletir para que nós não sejamos também reprodutores de hipocrisia, não sejamos falsos moralistas, não sejamos hipócritas, falando uma coisa e vivenciando outra. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, temos que ser bem coerentes. E não é porque estamos dentro de uma visão de orientador espiritual que tenhamos que tapar o sol com a peneira. A sociedade é isso. Nós estamos no mundo do demiurgo, nós estamos no mundo do Javé, né? Este é o mundo. E a da Baoth. Este é o mundo que nós estamos. Então, se nós não podemos mudar o mundo como gostaríamos, temos que nos adaptar a ele por uma questão de sobrevivência. Aqueles que conseguem se adaptar, eles vão sobreviver. A lei da adaptação é a lei de você conseguir sair da corda bamba, conseguir. Quem consegue se adaptar aos meios vai vivendo ou pelo menos sobrevivendo. E precisamos sobreviver para buscar viver.
Essa é que é a grande realidade. Então é muito importante a gente bater essa real para que a gente mostre que mesmo nós buscadores espirituais e até mesmo orientadores, facilitadores do processo, não somos diferentes de ninguém em muitas coisas que muitos fingem ser. Evidentemente que algumas pessoas podem dizer: eu não preciso de poder público, eu não preciso de prefeito, eu não preciso de vereador, eu não preciso disso, não preciso daquilo. De certo modo, aqueles que já nascem em berço de ouro ou que já adquiriram um grande patrimônio, realmente não precisam. Mas não precisam, vírgula. Em algum momento podem precisar. Pode, porque o poder ele é muito forte e ele seduz com muita facilidade. Então, até mesmo uma pessoa que não precisa, em tese, ela pode, às vezes, fazer permutas, trocas. Às vezes, grandes empresários precisam do poder público e o poder público retribui, e o poder público abre concessões e possibilidades para que esse empresário possa ainda aumentar cada vez mais seu capital. Então, ele também fica atrelado e misturado com o poder público, com os governos e com os seus entrelaces. Essa é que é a grande realidade. Então, precisamos entender isso para que não sejamos hipócritas de plantão. Não sejamos hipócritas de plantão. Gostaríamos de viver numa sociedade diferente. Vejo pessoas ainda fingindo, vendendo personagens, pessoas querendo dizer que votam por ideologia, por intelectualidade, por uma pseudo-intelectualidade que não existe. Porque no fundo todo mundo quer se armar, todo mundo quer se organizar, todo mundo quer ter seu voto de acordo com as suas conveniências. E quando nós olhamos isso para o mundo ideal, vemos que não está certo. Mas quando olhamos isso pelo mundo real, vemos que é necessário para a própria sobrevivência. Para a própria sobrevivência e para o caminhar nosso de cada dia. Por quê? Porque se a gente às vezes não votar em quem nos ajuda ou pode ajudar, ou que possa ter as leis da reciprocidade, se a gente não puder contar com a ajuda uns aos outros, vai contar com o quê? Com quem? Porque Deus ajuda, a espiritualidade ajuda, mas tem coisas que são muito do mundo prático aqui, material, e que, portanto, cabe a nós procurar uma maneira de viver ou de sobreviver ou de buscar ter uma vida melhor. E para isso, nem sempre, às vezes, é tão bonito o discurso teórico de que vai fazer isso, faça assim, faça assado, não sei o que, mentalize só tal palavra, só aquilo. Tem muitas coisas que no discurso parece muito fácil, na teoria parece fácil, mas que para além das meditações, dos mantras e das frases de efeito, a vida prática nos concita a tomar atitudes, decisões e a partirmos para algo mais prático. E por isso mesmo, muitas vezes, somos compelidos a nos adaptar a este meio e, de repente, fazer parte de processos que não seriam os ideais, mas que são necessários para a própria sobrevivência nossa, da nossa família, etc. É isso que acontece com as pessoas e a gente precisa deixar isso bem claro. Muitas vezes, como eu falei no início, os que são metidos a santos e os que são os neuróticos, a maior parte de nós neuróticos, gostaríamos mesmo de ter aquela vida devassa, perversa, de satisfazer todos os nossos desejos sexuais, aqueles que a gente pensa, aqueles que muitas vezes as pessoas pensam e fingem não pensar, né? Que estão aí vendendo santidade, mas que gostariam de fazer milhares de questões, satisfazer vários desejos e várias questões assim de fetiches sexuais, mas não fazem porque o superego não deixa. O superego impede, e entenda o superego para os mais leigos como a voz da sociedade, a voz do pai, da mãe, da avó, a voz da igreja, a voz da religião não permite. Você se prende. Então você se prende e desce o porrete e critica aqueles que vivem uma vida mais liberal. Mas no fundo você também gostaria de fazer parte de algumas festinhas, de algumas rodas que fossem mais liberais e etc. Ou seja, existe isso nos seres humanos. E é importante, então, a gente, antes de condenar pessoas e dizer que elas estão no fogo do inferno, a gente refletir sobre nós mesmos
Entender que dentro de nós há sede de poder, há sede de ódio, de vingança, há sede de prazeres mil e que nós precisamos então conter a nós mesmos, domesticar a nós mesmos para antes de qualquer tipo de crítica ou de condenação a outras pessoas por essas questões que fazem parte da vida humana, fazem parte ainda do nosso lado mais primitivo e animalesco que existe em nós. É isso que eu queria dizer nesse vídeo para causar um alerta. Não para que a gente não se coloque, para que a gente não se posicione, não tenha opinião. Devemos ter opinião, devemos ter lado, devemos dizer o que apoiamos, o que não apoiamos, o que achamos que é o correto, o que não é. Mas também devemos fazer um exame de consciência e uma análise, uma autoanálise para que não sejamos hipócritas, falsos moralistas, canceladores de plantão, quando precisamos trabalhar em nós muitas questões que talvez só não fizemos o que muitos fazem ou fizeram por falta de oportunidades, por falta de convites, por falta de brechas, porque dentro de nós há sim gatilhos e pensamentos para todas as coisas. É isso que eu queria dizer. Um grande abraço a todos. Se gostou do vídeo, deixa o teu like, interage, compartilha, ajuda o canal. Aqui a gente tem coragem para falar e fala realmente sem papas na língua. Deixa o teu like e vamos juntos.